Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o arco capaz. Tô esperando há um tempão pra fazer esse vídeo pra vocês. Tenho priorizado muitas vezes outros vídeos, né, por uma questão, enfim, de necessidade, pensando nos meus alunos também. Mas esse daqui chegou e eu já fiz vários exercícios aqui, usando o arco capaz no meio de um exercício. Então, chegou o momento aqui de ter esse vídeo aqui como referência, né? Então, se você já chegou em algum vídeo, falou, pô, ela vai usar arco capaz, nem sei o que é isso, não tem nenhum vídeo aqui no canal, enfim, não procurou por fora, agora tem. E o arco capaz, ele é muito interessante. Então, eu vou ler aqui pra você um problema, tá? Então, o problema é, eu quero determinar todos os pontos que enxergam AB sobre um ângulo θ. Certo? Então, note aqui, AB é um segmento, aqui, AB é um segmento qualquer, de qualquer medida. Esse ângulo θ também é um ângulo qualquer. E a ideia é que eu quero enxergar esse segmento a partir desse ângulo. Ou seja, note aqui que, e aí enxergar é isso, como se você fosse um observador, você estivesse vendo aquele objeto, e o ângulo que está formando entre o seu olhar e o começo e o final do objeto, então, os extremos do objeto, seja um ângulo de θ. Então, esse tipo de problema, né, ele é muito utilizado em navegação. Então, o desenho geométrico, ele é uma ferramenta, né, em muitas áreas do conhecimento. Então, ele não é só uma ferramenta, né, mas, por exemplo, quando a gente pensa em navegação, na galera que faz ali o processo de navegação, enfim, que se organiza para isso e que vai fazendo todo esse processo de ver os pontos onde que eu preciso estar, quais são essas distâncias. Tem muitos filmes, inclusive, que tem ali o comandante, não sei se o nome é comandante, mas acho que sim, tem um nome específico, eu não me lembro agora. Mas com um compassinho ali, com uma régua, com mapa, marcando pontos. Então, isso vai aparecer bastante, tá? Então, aqui eu tenho um segmento AB e, por exemplo, esse triângulo ACB, ele vai ser um triângulo cujo esse ângulo em C mede θ. Esse daqui também vai ser um outro cujo ângulo em C1 mede θ. Então, tanto esse ponto C quanto esse ponto C1, eles também vão satisfazer a condição de ser um dos pontos, né? Nesse caso, dois pontos, que vão enxergar AB sobre um ângulo θ. Pergunta, será que existem mais? Existem, né? Então, por exemplo, vou até usar uma cor diferente. Eu poderia determinar um ponto aqui, que eu vou chamar de C2. Se eu marcar aqui esse triângulo, esse ângulo, e chamar esse ângulo aqui sendo um ângulo θ. Então, ele também vai ser um ângulo que vai satisfazer essa condição. Eu também posso ter, por exemplo, um outro. Vou marcar um outro ponto aqui, C3. E aqui eu também posso ter um outro ponto que vai enxergar aqui sobre um ângulo de θ. E aí, eu posso ter outros, né? Então, por exemplo, eu posso ter um outro aqui, por exemplo, um C4, que vai ser um ponto que vai enxergar aqui esse segmento AB sobre um ângulo θ. E aí, minha pergunta é, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho infinitas, ou pelo menos eu tenho simétrico de todos esses, né? Porque também poderia ser para baixo. Então, eu poderia ter esse mesmo triângulo aqui, ABC4, com esse C4, tendo um C4' aqui embaixo, então sendo simétrico, e aí iria satisfazer a mesma condição. Para pensar nisso daqui, eu vou primeiro trazer para vocês o processo de construção, e aí depois a gente justifica, tá? Então, é uma construção bem interessante. Para começar, eu vou iniciar aí com o segmento AB. E aí, eu ia traçar de caneta, mas acho que vou ficar de lápis mesmo. Então, segmento AB qualquer. E aí, eu também preciso ter um ângulo, né? Eu vou colocar aqui no cantinho um ângulo qualquer. E aí, esse ângulo aqui vai ser o meu ângulo θ, tudo bem? Para iniciar esse processo, nós vamos transportar esse ângulo para AB para baixo, né? Então, eu posso fazer para cima, mas no geral aparece para baixo, mas por uma questão de visualização. Então, vou realizar o transporte de ângulo. Transporte de ângulo é uma construção fundamental. Se você ainda não sabe, é interessante pausar esse vídeo e ver vídeo do canal aqui sobre transporte de ângulo, porque lá, além de transportar, eu também justifico a construção, tá? Então, realizei o transporte de ângulo. Eu vou traçar a reta que contém este ângulo. Tracei aqui. Agora, eu vou construir uma perpendicular a essa reta, que eu vou chamar de reta T, passando por A. Então, constrói uma perpendicular.
Construção de perpendicular também é uma construção fundamental aí. Qualquer coisa já sabe. Vou construir essa perpendicular. Vou chamar essa perpendicular de reta M, tá? Tá quase acabando. Vamos construir agora a mediatriz de AB. Você deve estar se perguntando, né? Meu Deus, o que ela tá fazendo? Por quê, senhor? Por quê? Que bom que você está se perguntando por quê. Essa é uma pergunta essencial e eu vou te falar por quê, tá? Fique tranquilo. No geral, você não precisa traçar a reta inteira, eu vou traçar ela bem clarinha. E aí, eu vou marcar a intersecção dessa mediatriz, que eu vou chamar de reta S, com a reta M. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto O. Eu vou traçar agora a circunferência com centro em O e raio AB, e raio OA ou AB, tanto faz, né? E aí, eu vou... Tô forçando aqui um pouco mais para você visualizar, tá? Mas você aí na sua casa pode fazer direto, tudo bem? Essa parte de circunferência, então, esse arco aqui é a solução do problema. Esse arco é a solução do problema. Aí você fica, meu Deus do céu, que isso, mulher? Que isso? O que você tá fazendo? Eu vou te explicar, tá? Fica tranquilo. E aí, essa é a construção, mas eu vou riscar na construção, tá? Então, a construção é essa, fez... Eu vou utilizar ela para poder explicar por que essa afirmação ela é verdadeira. Então, vamos lá. Esse ângulo aqui, concorda comigo que ele é um ângulo θ? Sim, porque a gente fez o transporte, certo? Não tem como ser diferente. Todo esse ângulo aqui é um ângulo reto, porque a gente construiu uma perpendicular. Então, se ele é um ângulo reto, esse daqui todo também, então, isso daqui também vai ser um ângulo reto. Então, essa partezinha aqui, ela vai medir tudo que é 90 menos θ. Então, essa parte mede 90 menos θ. Tudo bem isso? Aqui, então, é θ por construção, aqui é 90 por construção também. Como tudo mede 90, eu já tenho θ, aqui só me resta 90 menos θ, que é o total menos o que eu já usei. Simples. Quando eu construir essa mediatriz aqui, automaticamente... Deixa eu ver se a caneta tá funcionando. Automaticamente, não. Eu determinei aqui um ângulo de 90 graus. Certo? Porque lembra que a mediatriz, ela vai ser perpendicular ao segmento aí que tem como os extremos os pontos que ela é equidista. Aqui é 90, certo? Então, eu sei que esse ângulozinho aqui e esse ângulo aqui, eles somados precisam dar 90. Como aqui eu já tenho 90 menos θ, esse daqui só pode medir θ, certo? Então, por exemplo, se aqui medisse 60, esse só poderia medir 30. Se aqui medisse 40, esse daqui só poderia medir 50. Esse daqui mede 90 menos θ, então, esse θ que eu tô tirando, ele vem pra cá. Legal. Concordam comigo que o processo que eu fiz para esse triângulo, que eu vou chamar de triângulo AOM, é o mesmo processo que eu posso fazer para esse triângulo aqui? Por quê? Esse daqui também vai medir 90, certo? Esses dois triângulos aqui, eles são congruentes, né? Eles são congruentes por quê? Por lado, ângulo, lado. Então, esse lado e esse têm a mesma medida, por uma questão de ser a mediatriz. Esse lado aqui é um lado comum, né? Então, é um lado que pertence tanto a esse triângulo quanto a esse. E os dois têm um ângulo de 90 graus. Então, por lado, ângulo, lado, os dois triângulos são congruentes. Ou seja, esse ângulo aqui também vai medir θ. E aí, ó, quando eu olho para o triângulo AOB, concordam comigo que ele é um triângulo isósceles? Concordamos, né? Então, esse lado vai medir o mesmo que esse, porque O equidista desse, né? Então, eu também poderia usar lado, lado, lado para justificar a congruência, né? Então, nem sempre existe só uma possibilidade. Quando eu olho para esse triângulo, eu sei que o ângulo AOB é um ângulo congruente a 2θ, certo? A soma aqui. E esse ângulo AOB, ele é um ângulo central de C1. Quem que é C1? O arco, essa circunferência aqui, né? Então, ele é um ângulo central. Como ele é um ângulo central, qualquer ângulo inscrito nessa circunferência que enxergue esse segmento AB aqui, vai medir metade. Então, se eu traçar aqui um ponto qualquer, que eu vou chamar de ponto D, por exemplo, enxergando aqui o mesmo segmento, que é esse segmento AB,
O AOB é um ângulo central, e a gente já viu que isso daqui é 2 tetas, legal. O ângulo correspondente sendo inscrito, ele vai medir a metade do ângulo central. Então, aqui, ele vai medir teta. Note que a mesma coisa vai acontecer para qualquer ponto que eu pegue desse arco. Esse daqui é um ângulo inscrito. Então, nesse caso, por exemplo, ADB, ângulo inscrito, logo, a medida desse ângulo vai ser a metade do ângulo AOB. Isso daqui vai medir teta. Tudo bem? Ai, Karen, não entendi direito. Quando a gente pensa em... Vou fazer aqui, ó, um breve conceito, porque esse daqui já é coisa de geometria plana, né, básica. Se você tem aqui uma circunferência, você tem um ângulo central. Então, por exemplo, esse daqui, um ângulo central é que vai conter o centro da circunferência. Se esse daqui mede 2 teta, por exemplo, o ângulo inscrito, que vai enxergar esse mesmo arco, ele vai medir metade, ele vai medir teta. Então, isso daqui é uma relação de circunferência de ângulo inscrito e ângulo de ângulo inscrito na circunferência e de ângulo central, tá? Então, por exemplo, se aqui ele mede 40, esse daqui vai medir 20. Se aqui mede 80, aqui vai medir 40. E assim sucessivamente, tá? Então, esse é um conceito. É por isso que, por essa construção, ela é válida, né? Então, essa solução vai ser essa circunferência 1. Não existe notação para arco capaz. Às vezes eu tava inventando esses dias, assim, porque é muito chato ficar escrevendo tudo isso. Então, perceba que qualquer ponto que está nessa circunferência vai enxergar esse segmento por esse ângulo. E não existe nenhum ponto fora que vai satisfazer a mesma condição. Então, eu sei que o arco capaz, ele é um lugar geométrico, porque é um conjunto de pontos que satisfaz uma mesma condição. Então, é o LG dos pontos que enxergam AB, e aí isso pode ser qualquer, sobre um ângulo teta. Note que eu tenho tanto esse arco aqui quanto esse aqui embaixo, né? Poderia ter feito essa construção para baixo. Então, eu tenho 2 arcos capazes, na verdade, né? Então, é igual de paralela. Eu tenho uma reta, quero todos os pontos que estão a 5 centímetros dessa reta. Tenho uma reta aqui e uma reta aqui. O arco capaz é a mesma ideia. Eu vou ter um arco aqui e vou ter um arco aqui. Tudo bem? Se esse ângulo aqui for um ângulo de 90 graus, esse daqui, o AB, vai ser diâmetro. Então, o resultado vai ser uma semicircunferência, né? Como o resultado desse arco capaz. E aí, curtiram? Eu sei que não é um vídeo muito simples, não vou me alongar porque o vídeo já tá longo. Então, qualquer dúvida, comenta, retoma o vídeo, faz com calma, faz a construção. Eu falei várias coisas no processo de justificativa, então tenta você parar e justificar, escrever tudo que eu falei. Eu só não escrevi aqui pra não ficar muito extenso, tá? Porque isso não ia demorar muito, só escrevi esse finalzinho. Beleza, gente? Qualquer dúvida, comenta, curte o vídeo pra dar aquela moral. Se você não tá inscrito no canal, pelo amor de Deus, né? Chegou a hora de se inscrever, beleza? É isso, galera. Bora construir?